Olá, muito bom dia, começando o nosso 103 Esportes aqui na ABC 103.3, com 12 graus de temperatura em Novo Hamburgo. Deixa eu conferir na capital, tá igual, tá 12 graus também, o dia tá bonito, tem um sol frio de rachar, mas tem um sol brilhando. Tá um gelo danado no Rio Grande do Sul. Nós estamos entrando no ar para Dr. Clean, Cindy Bancários, Ceper Sindicato e Trilegal. Sexta-feira, 3 de junho de 2022. Vamos aos destaques de abertura do programa. E foi saudado, comemorado 0-0 do Grêmio em São Januário. João Paulo Guzmão, bom dia, JP. Bom dia, Nando. Empate em 0-0 com o Vasco, com pontos positivos, visto pelo técnico Roger Machado e também pela direção. O Grêmio que segue fora do G4, mas que, conforme o seu vice de futebol, a preocupação neste momento não é estar entre os 4 melhores da Série B, Nando. Já vamos falar do Grêmio, jogo de ontem. E o empate, comemorado o empate. O vice de futebol chegou a dizer que a torcida do Grêmio merecia uma atuação como a de ontem lá em São Januário. Vamos falar sobre isso. Se na verdade ele estava xingando o torcedor que fez alguma coisa errada e merecia, ou se era um elogio ao torcedor e a grande atuação do Grêmio, nós vamos falar sobre isso. O Inter trabalha no CT Parque Gigante, quem está por lá é o Charlie Veloso. Bom dia, Charlie. Bom dia, Nando. Bom dia, amigos da Rádio ABC. Rodrigo Dourado tem proposta do futebol mexicano. A provável saída de Wesley Moraes. Vamos falar também sobre a cobrança do ex-treinador Miguel Ángel Ramírez na FIFA, além, é claro, do treino que está rolando agora aqui no CT Parque Gigante, Nando. Que coisa séria que aconteceu com o Internacional, né? Foi escancarado depois do que aconteceu essa semana, da não realização do treino por falta de pagamento aos atletas. E agora está se vendo a crise financeira do Internacional. Que coisa impressionante, com dificuldades de pagamento de salários, com problemas de pagamento junto à FIFA, à CBF, sei lá. Vamos falar sobre isso, a crise financeira do Inter, que na tabela de classificação do Brasileirão, por enquanto, está na segunda página. É, exatamente isso. Central de Esportes, bom dia, Anderson Dilkin. Bom dia, Nando Gross. Destaque para os jogos de ontem na Série B do Campeonato Brasileiro. Teve também jogos pelo futebol internacional e destaque no final de semana os gaúchos nas séries A, B, C e D do Brasileirão. Dr. Clean, 26 anos, o plano é simples, viver bem. Dr. Clean, planos de saúde familiares e empresariais. O destaque de abertura de Daniel Oliveira. Bom dia, Daniel. Bom dia, Nando. Direção se abraça num argumento ruim para manter a permanência de Roger. Tá certo que o time tem atitude, mas será assim durante toda a competição? Débora de Oliveira, o seu destaque de abertura. Bom dia, Débora. O recado diz que sextou. É verdade. Débora hoje não estava no ponto contra ponto, né? Tá fora hoje. Mas eu acho que pro 103 Esportes ela vai participar ainda, viu, Nando? Se eu não me engano, ela vai conectar via celular. Mas nesse momento ainda não. A Débora hoje está naquelas inúmeras agendas profissionais que ela tem, ou por acaso tá dodói, tá em casa? Não, hoje ela está numa agenda aqui do Descubra, que é um dos programas que o Grupo Sinos tem. Está na terceira temporada e hoje tinha gravação desde cedo. Chegou aí às 7 da manhã. Eu só não lembro. Tem que descobrir alguma coisa e vocês escolheram a Débora para descobrir, é isso? Não, eu não. Vai voltar sim, com o CD do Gustavo Lima que ela descobriu. Não. Hoje o sertanejo não é a pauta, Jonanda. Posso te tranquilizar. Mas como é dia de música dela, eu tenho certeza que em algum momento ela vai sim aparecer, viu, Nando? Tem na grande expectativa. São os destaques de abertura do nosso 103 Esportes para Dr. Clean, Cindy Bancários, Ceper Sindicato e Trilegal. Um lugar muito legal no centro de Porto Alegre, que passa aqueles filmes que não se encontra mais, né, nos grandes cinemas e tal. E é o Cine Bancários ali, onde fica na sede do Cine Bancários, bem na ladeira, no centrão de Porto Alegre. Ontem às 7 da noite, por exemplo, passou Amigos de Risco, um filme brasileiro muito legal.
né? E tem uma programação muito intensa. Tá? O filme continua, vai do dia 2, foi ontem, né? Até o dia 8, só segunda-feira que não tem, tá? Sempre às 7 horas da noite. Amigos de Risco, tá no Cine Bancários. É bem legal, gente, recomendo, bem legal, e sempre tem ali novidades, filmes que a gente, em geral, não encontra no circuito tradicional. Buenas, o Grêmio comemorou, de certa forma, o fato de ter empatado em 0-0, muito mais pela atitude dos atletas do que pelo resultado, né, JP? Exatamente, é só ouvir o comandante do time, Roger Machado, e o comandante do vestiário, ou da direção, do cargo político, o vice de futebol, Denis Abraão. O Roger elogiou o Grêmio, o Denis também, isso que o Grêmio, né, Nando, acabou empatando com o Vasco em 0-0, e assim, Nando, eu não lembro, principalmente no segundo tempo, lembro de um chute do Biel e mais nada, assim, de oportunidades no segundo tempo, né? No primeiro tempo o Grêmio teve uma ou outra chance a mais, mas principalmente a atitude, a garra, enfim, a maneira como que os jogadores se comportaram no jogo foi destaque aí na fala do Denis Abraão, e o Roger Machado gostando também da postura do time, Nando. Os números do jogo, para quem não acompanhou e está acordando, né, não dizem muito, mas dá uma ideia, né? O Vasco teve 56% da posse de bola contra 44% o Grêmio. E aqui um detalhe interessante, o Vasco tem 16 finalizações, o Grêmio tem 9, e aqui um detalhe que eu sempre levo em conta também, volume de jogo. São 10 finalizações do Vasco de dentro da área. Tem inclusive uma bola na trave. E o Grêmio tem 4 finalizações de dentro da área. Né? Alguns resumos assim do que aconteceu no jogo. A tua avaliação, Daniel, que transmitiste a partida, sobre o que aconteceu ontem em São Januário, hein? Olha, Nando, foi um jogo, sim, que o Grêmio teve a atitude que até então ele não apresentou ao longo da competição. Mas o Grêmio, tecnicamente, mais uma vez, não fez uma boa partida, né? Correu, inclusive, risco, admitido pelo Roger ali na parte final do jogo, tanto que a bola do jogo foi a do Palácios, né? Que ele meteu no travessão, que poderia ter acarretado aí em mais uma derrota do Grêmio. Pelo que eu ouvi ontem de vestiário, principalmente do Denis Abraão, o Grêmio está vivendo realmente num mundo paralelo, né? O Grêmio elogia demais a atitude, isso é que nem o cara elogiar uma pessoa por ela ser honesta. Olha, o fulano de tal é honesto. Quer dizer, o que é uma obrigação virou plus no Grêmio, né? E não adianta ter atitude se não tem bola, né? A atitude, ela pode, daqui a pouco, te dar uma vitória aqui, uma superação ali, mas não ao longo de toda a competição. O Grêmio, tecnicamente, mais uma vez, não fez um bom jogo. Tanto que os melhores jogadores foram os jogadores da defesa. O que o Kahneman jogou ontem foi brincadeira. Jeromel foi um monstro. O Bruno Alves foi bem na partida, o Thiago Santos, que eu tinha um certo receio, também foi bem, né? Os jogadores ali do sistema defensivo. Goleiro, né, Daniel? O goleiro, né? Então foram os jogadores que apareceram melhor no jogo, né? Realmente decepcionante, mais uma vez, a atuação do Grêmio no aspecto técnico. Mas é preciso reconhecer essa atitude. Nisso eu não condeno a direção em avaliar. Só que, pelo jeito, virou o critério para manter a permanência do Roger Machado e até mesmo a estrutura do departamento de futebol, né? O Dil, que o Grêmio na tabela de classificação, ele como é que fica? Lembrando que o Bahia tem o jogo atrasado, né? Exato. O Grêmio é o 5º colocado neste momento, já tem 10 jogos, já tem 10 jogos realizados, e o Grêmio tem 14 pontos ganhos. O 4º colocado neste momento é o Bahia, com 16 e apenas 9 jogos realizados. O Vasco é o 3º e o Sport... Oi. Não, desculpa, só pra... por que eu tô falando no Bahia? Que é o primeiro, né, é o 4º colocado, onde o Grêmio quer chegar. O Bahia tem 16 pontos. Isso. Mas ele tem um jogo a menos, Dilkin, e ele, pelo que eu tô vendo, ele pega o Criciúma na Fonte Nova. Então, a tendência é de vitória, né? Mas, quer dizer, fica muito difícil pro Grêmio, na próxima rodada, mesmo que o Grêmio ganhe, com uma vitória ou até um empate do Bahia, o Grêmio já não entra na zona de classificação. E por que eu chamei a atenção para o Sport Recife? Porque ele estava perdendo ontem durante o nosso futebol ABC por 1-0 para a Ponte Preta e acabou virando, né? Acabou virando no segundo tempo. Em 5 minutos, Dilkin. Exatamente, no finalzinho do jogo. E o Sport já é o 2º colocado com 18 pontos. Então,
alguns times dando uma distanciada aí do time do Grêmio, Nando. O cálculo que eu tô vendo é esse. O Bahia ganha, que é a lógica, o Bahia vai a 19. Aumenta a diferença, não. Fica em 4 a diferença pro último. Próximo jogo do Bahia, viu, Nando? O Vasco. O Bahia tem um jogo a menos, esse que o Anderson falou, e o próximo jogo do Bahia é justamente o clássico contra o Sport Recife, confronto direto na outra rodada. Não é o Criciúma o próximo jogo do Bahia, pelo que eu tinha visto. Depois. Deixa eu olhar de novo, então, senhor. Depois do JP tá dizendo, né, JP? Depois do Criciúma. No sábado agora. Mas nessa rodada, não, no sábado Bahia, agora não. É Bahia e Criciúma. Isso. É que eu disse, depois do Criciúma, o confronto daí do Bahia é direto com o Sport. Perfeito. Bom, o presidente Romildo, ele tá reclamando do horário. O Grêmio joga terça-feira na Arena, né? É isso? Isso aí. 9h30, né? Eles estão tentando antecipar o jogo, mas o horário marcado é 9h30, né? É isso que o presidente tá reclamando. Ele tá achando. E ele tem razão, né? 9h30 da noite, do jeito que tá a temperatura, vai estar 10 graus, 9 graus, por aí, né? E é ruim de sair de casa. Eu acho que a CBF tem que levar isso em conta, né? A direção do Grêmio tem toda a razão, tá? Só que essa tabela tá montada há quanto tempo? Só agora que o Grêmio percebeu isso. Aliás, os clubes gaúchos, Daniel, tinham que se posicionar para todas as tabelas. Período de inverno, de frio aqui no Rio Grande do Sul, não pode ter jogo 9h30 da noite. Uma exceção lá, por conta disso ou aquilo, ok. Agora, na normalidade, não pode. Tem que jogar 7, 8 horas. É muito frio. Eu me lembro em Caxias, jogo do Juventude, 9h30 da noite. Eu dizia, mas como é que vai se jogar 9h30 da noite se tem neblina? E não mudava, 9h30 da noite. O Juventude cansa de ter jogo 9h30 da noite no inverno. No Brasileirão não tem sentido. É como marcar um jogo domingo às 11 da manhã, em novembro, dezembro, final do Brasileiro, em Fortaleza, no Ceará, por exemplo, na Bahia. 40 graus, como é que os caras vão jogar às 11 da manhã? O Grêmio tá tentando 7, 7h30 ou 8 da noite antecipar esse jogo, Nando. O ideal é 7 horas, o cara sai do trabalho e já vai direto. Né? Se passar em casa, JP, toma aquele banho, dá uma encostadinha com frio de rachar, já desiste disso aí. Já nem vai, né? Já nem vai. Vamos ouvir então o Roger, o que ele falou ontem após o jogo em São Januário sobre esse empate de 0-0 do Grêmio. Vamos começar pelas reuniões então, tá? As reuniões já são hábito, né? Eu e o Denis temos o costume de nos reunir a cada 10 dias, a cada 15 dias, né? Para discutir alguns assuntos, colocar em pauta alguns assuntos para não deixar acumular muitos assuntos seguidos, né? Sei que a gente se reúne e também para que eu fale do panorama, do cenário, né, do momento, né, da pressão, né, também por parte da direção de passar confiança do trabalho e que isso resulte que a gente encaminhe a confiança para os atletas também. Né. Reunião com o presidente, ela acontece com um pouco menos de frequência, né, mas ela também tem momentos para acontecer, né, então não tem nada surpreendente, né, o presidente também faz determinadas cobranças, né, determinados apontamentos que a gente busca responder à medida que é questionado também, né? Mas sempre também passando bastante confiança no trabalho, né? Que muito embora esteja esse momento instável, né, o trabalho está sendo conduzido para que a gente ache soluções para os problemas que a gente tem. Né? Com relação ao jogo, eu arrisco dizer que talvez esse tenha sido o nosso melhor jogo até esse momento. Para mim era importante a estrutura com 3 centrais funcionar bem, né? A gente ter o controle, conseguir pressionar dentro do campo do Vasco. Eu acho que isso aconteceu. O resultado de empate a gente deve valorizar, né, a despeito do momento que a gente está vivendo, né? O ideal sempre era vencer para se recuperar. É o 4º empate seguido, porém um adversário direto na briga. Né? Uma boa atuação, novamente criamos muitos, sofremos um pouco no final do jogo, porque o adversário se colocou muito à frente para buscar o gol da vitória jogando em casa, e não conseguimos, já com algum jogador descansado, imprimir um contra-ataque que pudesse ser letal ao Vasco, mas mesmo assim controlamos bastante bem o jogo. Né? Tiveram algumas coisas bem boas e importantes, né? O Thiago, que está entrando na vaga do Vila, ausente,
né, foi muito bem, né, do Benítez, e a escolha do Benítez foi para que a gente tivesse uma ponta mais aguda com o Biel e outra ponta um pouco mais de articulação, porém o jogo se demonstrou que ao ter uma ponta mais aguda pelo lado e também o Bitelo pelo lado esquerdo do campo, isso fez com que a gente ficasse um pouco torto na primeira etapa, né, muitas vezes o Edilson abriu o campo do lado direito e o Benítez estava centralizado como um meia e faltava uma perna na ponta para que a gente não ficasse somente previsível por um lado do campo. A mudança foi para isso, né, para que a gente equilibrasse um pouco mais os dois lados. Eu acho que isso funcionou muito bem. Né, como eu disse, talvez tenha sido nosso melhor jogo. Não é o suficiente ainda, né, para que diminua a pressão, mas é bem importante para que a gente consiga ter certeza que pode ter encontrado um caminho novamente pela consistência do jogo que fizemos. Agora, Roger, parece que você chega a uma solidez defensiva, consegue isso, e o Grêmio é uma das principais defesas da competição, mas a gente vê cada vez menos chances criadas para os centroavantes. Os seus pontas estão surgindo. São centroavantes, tanto o Diego Souza quanto o Elkson, que são jogadores que vão ficar mais na área. Parece que as chances para eles são cada vez menos. Como é que você pretende corrigir essa situação? Não, as chances elas são para a equipe, né? Os centroavantes fazem parte da equipe. Serão abastecidos e esse sistema com a amplitude dos dois alas permite muito mais acessos à área, né? Hoje a volta do Edilson, né, que é um jogador que jogando de lateral de ala tem um bom terço final, e no segundo tempo também a opção pelo Diogo, que é um jogador que para esse sistema talvez tenha mais características do que o Nicolas, porque é um jogador mais leve, que produz mais em jogo combinado ou de vitória pessoal no terço final. A gente naturalmente vai ter mais jogadas de linha de fundo e cruzamento pela estrutura do sistema, né? Mas também a estrutura do sistema, colocando jogadores leves pelo centro para pressionar, a gente vai ter perna rápida no centro para roubar a bola ou em contra-ataque produzir as oportunidades que nós produzimos. O atacante, muito embora eu sempre digo que a gente vai produzir para o atacante, o sistema vai se adaptar a partir de agora, né? Isso é um novo modelo e as oportunidades para os atacantes vão acontecer. A equipe está produzindo ainda o suficiente para vencer. Hoje foram 4, 5 oportunidades muito claras, né? E a gente está pecando na finalização, na tomada de decisão, na defesa do goleiro, né? Num corpo na frente, né? Num drible um pouco a mais, né? Mas eu acredito que a confiança voltou, né? E a gente tem tudo para daqui para frente começar uma sequência diferente. Roger, eu queria que você falasse um pouco mais dos bastidores desse jogo, até chegar ao jogo, porque não só eu, quem está aqui no Rio Grande do Sul, relatava que o clima não é de pressão, não vi um clima tão tenso, essa é a verdade. E do lado de fora o torcedor ficava cobrando muito, mas internamente eu vi uma tranquilidade entre vocês, tanto da direção, comissão técnica e os próprios jogadores. Então eu queria que falasse um pouco mais desses bastidores até esse jogo, que foi importante, e uma garra, uma determinação que em alguns jogos faltou, o torcedor reclamou e hoje não. Hoje vem pelo menos salientando essa determinação nos 90 minutos. César, o papel da gente como comissão técnica, da direção como corpo diretivo, na figura do presidente, do Denis, do Diego, do Serginho, é justamente nos blindar do que acontece fora, né? Eu, da minha parte, como líder do processo, é justamente passar confiança. Se eu não conseguir passar confiança para os caras e eles acreditarem em tudo que vem de fora e acreditar que está tudo completamente errado, né? E que se perder o treinador vai sair, isso é muito difícil conseguir trabalhar. Ninguém consegue trabalhar com esse cenário, né? Então, internamente o ambiente estava bom, sim. É preciso transformar um ambiente leve, que já basta toda a pressão pelo nosso desejo de subir o clube, ser ainda impactada por tudo que diz fora, né? Há 2 meses atrás, um mês atrás, a gente estava comemorando o Campeonato Gaúcho, né? Era todo mundo bom, né? Agora é todo mundo ruim, né? Isso aí é uma roleta russa, né? É uma esquizofrenia que se a gente que trabalha com futebol há 30 anos entrar, a gente não faz nada, né? Se eu como treinador, né? Aqui tem 1, 2, 3, 4, tem 10 microfones,
lá na rádio de vocês tem mais 5 pessoas em cada rádio comentando o jogo, né? Cada um com uma decisão, uma escolha diferente, né? Tem mais 5 televisões aqui, né? Com cada 5 comentando. Se eu resolver olhar para tudo e acreditar que está tudo errado, eu não vou me mexer, eu não vou trabalhar, né? Então eu digo que eu sou um alienado por opção, né? Alienado por opção. Eu não olho, não vejo, né? E como eu entendo, não que a crítica, né, o comentário, a opinião, ela seja errada, né? Mas ela é parcial e ela é descontextualizada, né? As pessoas que estão próximas a mim, familiares, amigos, né, quando elas mandam alguma coisa me elogiando, né, alguma reportagem, eu disse, não manda, por favor. Porque se eu entendo que a crítica negativa ela é parcial e descontextualizada, muitas vezes, a positiva também é. Né? Então eu prefiro não ouvir nem a negativa nem a positiva. E me abastecer daqueles que estão à nossa voz, que são a nossa fortaleza. É a família em casa, são os filhos, né? É o nosso ambiente mais próximo, né? Só isso. Então a nossa obrigação é manter o ambiente estável, né? E cada dia eu já falei para o meu diretor, Denis, essa é a prova que se a gente vai ser medido por quanto peso a gente carrega sem envergar, né? E não tem nada errado, tá tudo certo, tudo certo. Roger, tu avaliou hoje como a melhor atuação do time na Série B. O quanto a atitude, a alta competitividade ajuda nessa tua avaliação? Eu acho que foi isso, justamente também, além do jogo, o espírito, né? Eu acho que o que ficou marcado pro torcedor, eu tenho certeza que foi a forma, né, como a gente encarou um adversário que é adversário direto na briga pelo acesso, né? Mais do que também a qualidade do jogo, a segurança que a gente demonstrou dentro de campo com o novo sistema, foi a forma como a gente encarou o jogo e o adversário. Mas talvez hoje a gente tenha feito a nossa melhor partida com o espírito de Série B. E aí eu queria pegar esse gancho, Roger. Você falou o espírito de Série B e que muita gente fala, debate, é que existem características de competição que se diferenciam uma por outra. A Série A tem uma cara, a Série B tem outra cara. O que falta no teu Grêmio para ser efetivamente um time com cara de Série B, para jogar a Série B? Eu acho que é o que a gente viu hoje. Imagino que tu também tenha visto, né? Dizer, competir, né? Jogar quando possível, né? Ter uma estrutura sólida, sofrer poucos gols, aproveitar as oportunidades que se cria, né? Mas sobretudo a Série B é um jogo muito mais de força, de imposição de bola aérea, né? De jogo de intensidade, né? Porque você pega campos que não tem tanta qualidade para jogar, que não é o caso do campo do Vasco, que talvez seja um dos melhores da Série B, né? Você vai pegar longas distâncias, né? Como foi o jogo contra o Vila Nova aqui no sábado, a gente não pôde treinar, né? Por causa dos deslocamentos, vai pegar temperaturas diferentes, né? Se tu vai pegar, o que eu digo para os atletas, eu disse, 80% dos times que vêm jogar contra a gente tem muita experiência nessa competição, né? Dizer mais do que isso, os atletas olham para o outro lado, para a camisa do Grêmio e sabem que se fizer uma boa Série B, principalmente jogando bem contra os grandes, podem vislumbrar uma oportunidade do lado de cá, né? Então é isso, para mim é isso, né? Dizer, entender o espírito da competição, né? De se botar a bunda no chão, né? De se ralar bastante. Roger, boa noite. Acho que você já falou bastante sobre o jogo. Queria que você comentasse sobre a homenagem que você recebeu antes da partida do Vasco. Acho que é um tema importante e que a gente vê que cada vez mais isso vem acontecendo no futebol brasileiro. Foi muito bonita, né? Eu convivi com o Santana, massagista, quando eu jogava, né? Muitas vezes, né? E recebi a homenagem do seu filho, né? Isso é uma luta que a gente diária, a gente precisa discuti-la, né? Mas eu acredito na educação, no letramento, né? A justiça está aí para punir os casos extremos, né? Mas eu acredito que a gente precisa conversar a respeito, né? Para entender, a gente só vai entender o futuro quando a gente entender o passado, por que nós temos esse funcionamento, né? E o futebol, para mim, ele é um microcosmo do que acontece no Brasil, porque ele é impactado pelas emoções do jogo de futebol e por vezes os estádios, né? Me parece que o torcedor deseja que eles fiquem protegidos das regras
que a sociedade tem lá fora, mas não, né? Elas são iguais, né? O futebol de todos os esportes coletivos talvez seja o mais democrático de todos, né? Porque joga o baixo, joga o alto, joga o preto, joga o branco, joga aquele que está um pouquinho em cima do peso, joga o magrinho, joga o lento, joga o rápido, né? Tem espaço para todos, né? Alguns outros esportes também, né? Alguns outros esportes eles tiveram que adaptar um pouco a regra, né? Para conseguir botar um jogador mais baixo, né? Fazer um líbero no vôlei ali, cada vez está aumentando, tirou o baixinho do jogo, né? Mas então, o esporte para mim é o mais democrático de todos, né? E também pela sua a relação, né, de scores baixos, é o jogo que o melhor time nem sempre vai ganhar do outro, que é inferior tecnicamente, né? Porque é por isso que é esporte apaixonante, e a gente não pode deixar esse esporte apaixonante nem encobrir o que a gente precisa resolver, né? Fiquei muito lisonjeado com a homenagem, né? E espero que outros clubes também possam fazer, né, para outras personalidades. Ok, tá bem aí, JP. Tá bem. Tá aí a manifestação do técnico Roger. Eu acompanhei pela TV Vasco, estava transmitindo ao vivo um trecho ali. O Roger deu assim, falando sobre, né, a questão da racial, desse mito da democracia racial no Brasil, mostrando assim, cultura, assim, embasamento, né, para falar sobre aquilo. Assunto, né? Muito conhecimento, citando autores que ele pesquisou, quer dizer, muito conhecimento do autor. Foi bem legal a homenagem. O filho do pai Santana, que entregou para ele, né, acho que é uma espécie de um troféu, assim, né, uma lembrança, né, o filho do pai Santana que estava ali coordenando as ações. Só faço... E é impressionante a semelhança, né, Nando? Claro que não física, né? Não física em termos de corpo, né? Porque o filho dele é bem magro, né? É magro. Mas o rosto é impressionante. Parece que a gente tá vendo o pai Santana ali, né? No jeito de falar também eu achei parecido. Também. Fala, JP. Não, só acho que tu poderia ter, como um homem que conhece muito bem, morador já do Rio de Janeiro, ter falado... Qual a pronúncia correta, o nome da TV ali, né? TV Vasco, né, Nando? Ah, TV Vasco. Vascão, tá certo? É o Vascão. Tá certo. Mas bem feito, viu? Bem produzido, com um repórter na entrada de São Januário, entrevistando torcedores. São Januário que tem Romário de um lado e Dinamite do outro agora, né, Nando? Como assim? Em estátua? O que é isso? Sim, estátuas. Dinamite tem só estátua atrás da outra goleira agora, a direita ali, para quem olha o jogo, a esquerda é do Romário, a direita do Canhão, Roberto Dinamite. Todo mundo sabe do quanto eu sou fã do Romário, né? E indiscutivelmente ele como jogador foi superior ao Dinamite. Agora, no Vasco da Gama, ninguém é maior do que o Roberto Dinamite. Todo respeito ao Romário, não dá nem para comparar. Um gênio Romário jogando bola, né? Mas como ídolo do Vasco, o que representou para o Vasco da Gama, o Dinamite... Acho que no Campeonato Brasileiro ele continua sendo o maior artilheiro do Brasileirão. Não sei se alguém já fez mais gols do que ele, mas eu acho ele o maior nome. Para mim, ele é no Vasco que o Zico era no Flamengo, JP. Ah, sem dúvida nenhuma. O maior ídolo do Vasco chama-se Roberto Dinamite, que, né, Nando? A gente vai lembrar bem durante os anos 90 e também 2000, com o Eurico Miranda à frente do Vasco, como presidente ou até mesmo como vice de futebol. Sempre se teve um ruído muito grande aí, Dinamite e Eurico, de movimentos diferentes. Então, até essa homenagem ao Romário, essa estátua do Romário, foi no tempo ainda do Eurico Miranda. E seria bem difícil o Eurico fazer alguma homenagem ao Roberto Dinamite por conta justamente da briga que sempre tiveram. Mas agora o Vasco acabou também homenageando justamente, para mim, como colocou, Nando, o maior jogador da história do Clube de Regatas Vasco da Gama. Pois não, Dilcan? É ele, Roberto Dinamite, 190 gols no Campeonato Brasileiro. É o maior artilheiro, né, Dilkin, da história. Entre 1973 e 1988. E nessa época, meu amigo, jogava todo mundo aqui, JP. 73, Pelé jogava ainda, Rivelino, Tostão, Gerson, Jairzinho, Falcão tava chegando, Zico chegando... Só cara ruim. Todo mundo jogava aqui. Ninguém ia pra Europa naquela época. Hoje é 1 ano no máximo, né? 2, daqui a pouco, sei lá. Um cara de qualidade, um Zico, por exemplo, hoje, Falcão, esses caras iam com 17, 18 anos pra Europa. Não jogariam aqui.
E tem ao teu comando aí, né, do Denis, né, que a gente separou aqui, e um trechinho do Zé Ricardo, técnico do Vasco, se tu quiser também, Nando. Deixa eu ver como é que tá a situação do Charlie lá no centro de treinamento. Daqui a pouco já termina, tá rolando. O que tá acontecendo por aí no CT do Inter? Olha, Nando, acabou o aquecimento agora há pouco, os jogadores estão chegando aqui no gramado, o Mano Menezes está dividindo duas equipes, já estou podendo dar uma olhadinha aqui no Alemão, ele está em campo, ele que é a grande dúvida, né, no comando de ataque. Ontem treinou David com o Wanderson na frente, com o Wanderson na frente e o Alemão agora chegando no treino aqui, treinando normalmente, ele que é a grande dúvida pro ataque. No restante do time, praticamente escalado com Mercado e Vitão já na zaga do Internacional, meio campo com Depena também jogando, voltando aí o time do Internacional, Nando. Tem dirigente acompanhando o treino, hein? Porque o dia do rolo aqui ele não estavam aí, não tinha dirigente aí. Tem algum, não profissional, Paulo Autuori e tal, eu digo dirigente político. Sim, Emílio Papaleuzinho está por aqui, tá lá do outro lado, a gente fica num lugar reservado da imprensa, atrás do campo onde treina o Internacional, no outro lado, no setor profissional, onde ficam os jogadores, os carros, os atletas, Emílio Papaleu está olhando o treino nesse momento. Agora sempre tem um dirigente depois do rolo, Daniel. Não, certamente para impor respeito, né, Nando? E os jogadores parece que, aquilo que a gente falou ontem, ficaram com medo do que fizeram, né? Sim. Aquela criança que dá o tapa e esconde a mão. Na verdade foi um festival de pipocada, né? Eu acho que se você tem uma atitude, você tem que bancar essa atitude até o final. Né? Então o que pareceu? Que ninguém quis assumir a responsabilidade. Né? Então a direção do Inter, que alegou surpresa, diz que em comum acordo transferiu o horário do treinamento. O Tyson, ao invés de explicar o que estava acontecendo, ficou muito mais preocupado em dizer que não era ele que tinha sido o grande mentor do que aconteceu. E aí veio aquela nota, né, que até foi lida por ti ontem, que foi uma nota que, na verdade, não disse absolutamente nada, né? Apenas uma preocupação em relação à imagem dos jogadores. Agora, se você toma uma atitude, você tem que também estar ciente das consequências que elas vão ter. Né? E se porventura o Inter não ganha do Bragantino, pode ter certeza que quem apoiou, num primeiro momento, a atitude dos jogadores vai criticar no domingo, né? Não tem a menor dúvida. Isso eu tenho certeza. Os jogadores colocaram em cima, assim, uma pressão que pode ser boa, pode ser ruim, né? Mas os resultados de campo é que vão dizer o que vai acontecer a partir de agora, né? Um resultado negativo contra o Bragantino já deixa os jogadores pressionados. Se os jogos fossem no Beira-Rio na sequência, vocês acreditam que o mesmo movimento teria sido feito, Nando? Pois é. Não sei, JP, mas o que eu tenho acompanhado, assim, eu posso estar enganado, né? Mas pela primeira vez eu vejo um ambiente ruim para o Tyson. Pois é. O Tyson vinha sendo cobrado, mas eu não tinha visto um ambiente tão ruim quanto dessa vez. E talvez ele tivesse sustentado a liderança dele, não é pelo fato de ter feito o boicote ou a greve, mas se ele tivesse sustentado, argumentado, não. Mas do fato de ter feito, fugido, ido uma nota oficial, desculpa, uma manifestação em rede social, aí a nota oficial é dos atletas, mas ao mesmo tempo tem uma parte que é individualizada. Que é para falar que não teve nenhum líder, nós agimos juntos, ou seja, para livrar a cara do Tyson. Muito ruim, cara. O Tyson não encarou. Eu sou uma liderança, eu boto a cara para bater. Não, botar a cara para bater, encarar na frente de ter que responder perguntas, isso sim. Falando sozinho, não, né? Aí é uma barbada. Agora dar a cara tapa para dar uma explicação só que convém, né? Aliás, não foi nenhuma explicação falando sobre a atitude do grupo, né? Foi justamente querendo tirar dele a responsabilidade de ter sido o grande líder desse movimento que acabou ocorrendo, né? Fala, Thiago. Agora, duas situações importantes, né? O Inter vai passar uma semana, todo o grupo junto em São Paulo, em Atibaia, vai ficar reunido, né? Uma oportunidade aí para essa confiança talvez, de alguma maneira, ser restabelecida. E outro fator importante é que quando o Inter voltar ao estádio Beira-Rio, vai enfrentar só a equipe do Flamengo. A pressão já é grande por resultados e vai encarar o Flamengo ainda dentro de casa. Próximo jogo do Inter no Beira-Rio é Flamengo, é isso? Exatamente. 11h37, só na caixa aí, JP.
Anderson Dilke, confirma então aí os 4 primeiros da Série B e a distância do Grêmio para a entrada na zona de classificação. Vamos lá, o Cruzeiro é quem lidera a Série B do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro tem 22 pontos no momento. O segundo é o Sport Recife com 18. O Vasco da Gama é o terceiro também com 18. E o Bahia é o quarto com 16 pontos. E lembrando que o Bahia tem um jogo a menos. O Grêmio é o quinto com 14, está a 2 pontos neste momento do G4. Bom, depois de uma vitória espetacular em cima do Djokovic, o Nadal tá enfrentando agora o Zverev, outro craque, né? Tá 7-6, ele ganhou agora 7-6 do primeiro set, então tá 1-0 Nadal lá na semifinal de Roland Garros, no saibro, que é uma especialidade do Nadal e que nos traz grandes lembranças, né, do tricampeonato do Guga, do nosso Gustavo Kirten, exatamente no piso de Roland Garros. 4 horas e 12 minutos, JP, Djokovic e Nadal. Lendas, né, como os americanos falam, legend. Impressionante. E o que é legal no saibro é que o jogo é mais lento, não é que nem na grama, no piso duro, assim, que é saque, voleio e termina, né? No saibro tem aquela trocação, né? Exato. E aí tu vê a qualidade dos caras, meu Deus do céu. Ontem também, né, Nando? Desculpa trocar de assunto, o primeiro jogo da final, ou das finais da NBA. Golden State Warriors contra o Boston Celtics. O jogo na Califórnia e os Celtics jogando fora de casa venceram por 120-108, Nando. Foi no último, no quarto, né? Assim, né? Isso aí. Uhum. Virou no último, JP. Tava perdendo nos 3 primeiros, no último virou. Impressionante o que fez o Celtics. 40-16 no último quarto, Nando. É um dos maiores vencedores da história da NBA. 17 títulos junto com o Lakers. Se ganhar esse ano, se torna o maior campeão, Nando. Vai passar o Lakers. Pô, então é representativo. Na verdade, estava à frente, né? Daí o Lakers conquistou com o LeBron James, acho que há uns 2 anos, o título. Empatou. Agora tá 17-17. Espetacular. 11 horas e 40 minutos, bota aí um trechinho do Denis Abrão antes do intervalo pra gente liquidar logo essa questão de Grêmio e depois falar um pouco do Inter, JP. Primeiramente eu gostaria de dizer que hoje parece que nós estreamos na Série B. Nós tivemos atitude, comportamento de Série B, jogamos como se joga uma Série B, jogadores com comprometimento, com determinação, com pegada, jogando o jogo como tem que ser. Agora, dificuldades na Série B nós vamos ter, porque cada jogo contra o Grêmio é um clássico para o clube adversário. Hoje aqui um espetáculo maravilhoso da torcida do Vasco, casada com o clube, incentivando do primeiro ao último minuto, e é isso que nós esperamos do torcedor do Grêmio. Eu acho que hoje nós conseguimos resgatar o nosso torcedor para o nosso lado em função da nossa atitude, que é o que nós vínhamos pedindo há muito tempo. Eu não tenho direito de pedir nada para o torcedor do Grêmio, porque o torcedor do Grêmio é brilhante. Eu só peço comparecimento no estádio, que ajude a sua equipe, que nós vamos ultrapassar essas dificuldades que são momentâneas. Vocês têm que examinar o contexto geral da competição. Vocês estão examinando o contexto jogo a jogo, nós não olhamos assim. Eu não estou preocupado em entrar no G4 agora, eu estou preocupado em somar pontos. Para vocês terem uma ideia, no primeiro turno o Grêmio joga contra todos os candidatos a subir para a Série A fora de casa. O Grêmio vai jogar agora nas últimas 6 partidas, 4 partidas fora de casa e 2 partidas em casa. O Grêmio joga terça-feira contra o Novo Horizontino e viaja para Recife para jogar contra o Sport Recife. Depois se inverte. Depois nós vamos jogar 4 partidas em casa e 2 fora. E aí o torcedor, sem dúvida alguma, será o 12º jogador. Pressão, raça, garra, determinação. O torcedor merece o que o Grêmio apresentou hoje. Merece até mais. Merecia uma vitória. E ela não aconteceu por detalhe. Faltou o último toque em 2, 3 jogadas, a última bola que nós poderíamos ter saído daqui com uma vitória. O Vasco teve uma oportunidade, a bola bateu no poste e não teve mais nada durante os 90 minutos.
E é um clube que vem fazer valendo a condição de jogar no seu estádio. Aqui ele soma pontos. E hoje somou apenas 1 ponto. Eu saio daqui como vitorioso? Absolutamente não. Vitória no Grêmio é os 3 pontos. Mas a mudança de atitude nos conforta. A mudança de atitude nos dá a convicção do trabalho que nós estamos fazendo. Nós vamos colher os frutos ali na frente. E volto a dizer, eu não estou preocupado em entrar em G4, G3, G2, G1, G, seja o que for. Eu estou preocupado com isso sim, com uma atuação que nem é de hoje, com garra, com raça, com determinação, com pegada, com atitude, que é isso que nós precisamos para fazer uma bela campanha na Série B. E acredito que a partir de hoje, essa vai ser a tônica do Departamento de Futebol. Agora, Denis, para chegar ao que aconteceu... Tá bem aí, JP. Tá bem aí, era só um trecho, acho que era... O Denis aí nessa manifestação, ele resume o que ele viu do jogo, né? Da garra, da determinação, né? Só não é o resultado de campo, assim, exatamente que o Vasco teve uma bola na trave e mais nada, como se o Grêmio tivesse pressionado. São 16 finalizações do Vasco e 9 do Grêmio. 10 finalizações do Vasco de dentro da área e só 4 do Grêmio. Então também não foi assim, o Grêmio deixou de ganhar o jogo, porque parece, Daniel, que o Grêmio dominou o Vasco da Gama e por detalhe não ganhou o jogo. Não, o Grêmio viu outro jogo, né? O Grêmio viu outro jogo. Eu só quero fazer um reparo, estabelecer uma justiça no que disse o Denis Abraão. Não, Denis, nós não analisamos o Grêmio jogo a jogo. Nós analisamos o Grêmio pelo campeonato. Quem analisa jogo a jogo é a direção do Grêmio. Tanto é verdade que o próprio vice-presidente de futebol disse, hoje começou a Série B. Eu já tinha escutado isso, né? Hoje aprendemos a jogar a Série B, hoje começou a Série B. Vamos lá. Vamos pro intervalo, JP? 50, de volta com 103 Esportes, aqui na ABC 103.3, sempre com o prestígio da Dr. Clean, 26 anos, o plano é simples, viver bem, do Sind Bancários, diga sim para quem defende você, Banrisul privatiza não, recado do Sind Bancários, CPR Sindicato, a educação não pode mais esperar, CPR Sindicato, reposição já, e Trilegal, assina as informações da dupla Grenal, Trilegal, sua vida muito mais Trilegal. Ter fora de campo, tem proposta pro Rodrigo Dourado, é isso, Thiago? Exatamente, Nando. Antes pedir desculpa que na minha outra participação aqui a gente estava sendo convidado a se retirar do campo e por isso acabei pipocando ali na hora de falar com vocês, mas tudo certo, agora a gente já está aqui pertinho da sala de imprensa, o treino fechou, a primeira parte só aberta para a imprensa. Bom, o seguinte, o volante Rodrigo Dourado recebeu uma proposta do futebol mexicano, tá? Na casa dos R$2 milhões. Tá? Essa proposta foi feita há algum tempo atrás e isso é um risco até porque o jogador tem um vínculo com o Internacional até dezembro, ou seja, no próximo mês o Rodrigo Dourado já pode assinar um pré-contrato e sair de graça do Internacional. Ou seja, o Inter está correndo esse risco momentâneo porque ainda não renovou com o jogador, né? Ainda não se posicionou sobre o contrato do atleta, se vai renovar ou não, e aí pode perder o volante Rodrigo Dourado. O futebol mexicano, o São Luís, né, que é lá do México, quem procurou o Rodrigo Dourado, que é titular hoje do Internacional, diga-se de passagem. O Inter não pode perder um titular, independente do torcedor ter bronco ou não, por R$2 milhões. Para mim é um caminhão de dinheiro. No futebol, do nível do Inter, é troco. Até, isso Nando, me ajuda em dólar, dá quanto isso, hein? Até, Nando, o Inter recusou a proposta, tá? Porque ela está abaixo do que o Inter espera. O Inter entende que o Rodrigo Dourado hoje, para sair do Inter, €2 milhões. Sim, aí muda de patamar, né? Muda de patamar. Bom, falando em dinheiro, o Inter tá buscando um plano aí para conseguir, sei lá, vai em busca de dinheiro para conseguir pagar os seus compromissos, tipo salários, ô Charlie. Exatamente, Nando. O Internacional vive uma crise financeira que ficou ainda mais em evidência, né, após aí a rebelião, ou seja, a greve dos jogadores no treinamento dessa semana, e o Inter busca algumas alternativas para conseguir cumprir os seus compromissos. O Inter que foi acionado pelo próprio ex-treinador, né, o Miguel Ángel Ramírez,
né, foi até a FIFA cobrar o Internacional algumas parcelas que ficaram em aberto. A FIFA reconheceu, né, esse débito, mas já tudo foi solucionado, né? O Internacional até emitiu uma nota, né? Vou usar um tempinho aqui só para nota, olha só, sobre os termos da rescisão do Inter com o seu ex-técnico Miguel Ramírez, diante de algumas controvérsias na negociação a partir do fim do vínculo, o clube foi demandado na FIFA, todas as questões foram devidamente resolvidas sob o ponto de vista jurídico e financeiro, a partir de uma composição final entre as partes. Não há processo em tramitação que envolva o ex-treinador e o Sport Clube Internacional, né? Cerca de 2 milhões de reais o Inter teve que fazer um reparcelamento com o que estava em atraso com o Miguel Ramírez, Nando. O Inter fez porque poderia ficar sem poder contratar, né, Nando? Se fosse punido, né? Sim. Transfer ban, né? O Inter ficaria sem poder contratar na próxima janela, exatamente, em 2022. Como degringolou a situação, né? Que coisa impressionante. Eu tava vendo aqui, ó, o Rodrigo Dourado, 2 milhões no fim da conversão, 418 mil dólares. É isso. Não chega a 500 mil dólares. O que acontece é que o Inter vai ter que se posicionar, né? Se vai renovar com o atleta para ele não sair de graça, né, Nando? Porque ele pode assinar um pré-contrato no mês que vem. Mas eu te confesso que não vejo problema na idade do Dourado sair de graça, porque o de graça, ele já trabalha no Inter há quanto tempo? Né? O Inter já usufruiu da formação, de tudo, né? Eu não sei qual é o valor, porque se é para sair por 2 milhões hoje, em meio campeonato, um titular, é melhor ficar com ele até o fim do ano e de graça. O Inter hoje não pode estar se dando ao luxo de vender um titular por 2 milhões de reais, a não ser que o técnico diga, eu não quero mais o Dourado, eu vou no Gabriel, o outro que chegou do Vasco é o Bruno, não sei sobre o Bruno Gomes. Só se o Mano decidir isso, olha, decisão, nós vamos de Bruno Gomes, Gabriel, né, Johnny e Dourado não tá nos planos. Agora, se o treinador encara o Dourado como titular, a diretoria vai vender o cara por 2 milhões de reais, que é troco, 418 mil dólares, sei lá, não me parece um negócio razoável. Essa foi uma investida apenas no Rodrigo Dourado. O mercado árabe também já apresentou algumas propostas, tem sondagens sobre o jogador, enfim, é um jogador que está sendo cotado na próxima janela, pode assinar o pré-contrato, deve estar de saída do Internacional. Até falando sobre saída, Nando, falando sobre o Wesley Moraes, é um jogador que também não deve ser aproveitado pelo Internacional. Ele custa hoje na casa dos 600 mil reais mensais ao Internacional. O Inter está em busca de um novo camisa 9, isso já é público, o Inter está no mercado à procura de um novo centroavante, e com isso a ideia é utilizar o Alexandre Alemão, também o Cadorini e aí um novo centroavante que viria no meio da temporada. Com isso, Wesley Moraes sairia do Internacional. Até o jogador e o seu procurador já entendem, né, que ele não vai permanecer, já estão procurando um novo clube para o atleta. Bom, o Anderson Dil, que abre a próxima rodada da Série A, classificação. Enquanto isso, o DJ JP, Juan Pablo Guzmán, por favor, toque um som. Vamos lá, Nando. Rodada do Campeonato Brasileiro. É isso? Oi? O Inter é 12º? Isso, o Inter é o 12º colocado neste momento, porque o Internacional empatou, né? A gente na jornada estava com o Inter vencendo, o Inter em 6º colocado. Como empatou, voltou a ser 12º colocado com 11 pontos ganhos na tabela. Falando da rodada, Nando, do Campeonato Brasileiro, nós temos a 9ª rodada da competição. Amanhã, a rodada começa no Independência com o América Mineiro em campo, diante do Cuiabá. Esse jogo às 4:30 da tarde. Depois, no Castelão, às 7 da noite, o Ceará pega o Curitiba. Ainda amanhã, na ressacada, no mesmo horário, tem Avaí e São Paulo. Aí, na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense recebe o Santos. No Antônio Ascioli, às 8:30 da noite, o Atlético Goianiense pega o Corinthians. Aliás, esse ano é um pouco diferente, né? Muitos jogos sempre no sábado. Antes a gente tinha, às vezes, 2, 3, né? E os outros eram no domingo. Agora é um pouco diferente. No domingo, os jogos acontecem às 11 da manhã com o Juventude em campo, no Jacone, recebendo a equipe do Fluminense. No Maracanã, às 4, o Flamengo recebe o Lanterna Fortaleza. No Allianz Parque, tem Palmeiras e Atlético Mineiro, grande jogo da rodada.
No Nabi Abichedi, às 7, tem o Bragantino contra o Internacional. E a rodada fecha na segunda, no Engenhão, às 8, com Botafogo e Goiás. Charlie, domingo é 4 da tarde, Bragantino Internacional. Crava o time do Inter que vai a campo aí, Charlie. É 7 da noite, 7 da noite. 7 da noite. Vamos lá então, Nando, com o time do Internacional com Daniel no gol, Bustos, Mercado, Vitão e René, Dourado, Edenilson, Depena e Alan Patrick, Wanderson e David, a dúvida no comando de ataque entre David e Alemão que não está 100%, mas tem treino fechado. Vou deixar na dúvida aí, David ou Alexandre Alemão no comando de ataque para esse jogo, Nando. Ô, Nando. Pede do povo aí, Daniel. Valeu, Nando. Um abraço a todos e até domingo, né? Tá bem. Desculpa aí, Daniel. Diogo não deixa ninguém falar, de uma fome de microfone. Fala, Diogo. Tu tá com pouco peço perdão. Só tem 3, JP, por favor. Não, eu só queria dizer... Só tem 3 programas, JP, não existe. Eu só queria destacar o G6, que tem Palmeiras e Atlético Mineiro com 15 pontos. O Corinthians também, né? Os 3 com 15 pontos, depois o Coritiba com 13, o São Paulo com 13 e o Atlético do Paraná com 12 pontos, o G6 do Campeonato Brasileiro. Falou? Deu agora? O Nando pode encerrar? Terminou, tá bom. Diogo? Mais algum destaque aí, Diogo? Não, destaques teríamos muitos, né? Mas... Eu imagino. Não, eu sei disso, né? Senão não teria 3 programas, né? Tem que ter muito destaque para ter 3 programas na rádio. Ou ser muito amigo do gerente de jornalismo, não sei, uma das duas coisas aí. É, muito amigo do gerente de jornalismo. JP. Sim, eu só... Um abraço pro Wesley Verganoves, mandou aqui, tá no seu carro, ouvindo a ABC 103.3. Não, o único que eu não sou amigo, eu não tenho assim uma amizade, ideia mais profissional mesmo, é a Débora de Oliveira, que curiosamente não está hoje, que me alegra muito, por sinal. Aniversário do pai, né, JP? Cara, não vem criar crise comigo. Eu me responsabilizo pelo que eu falo, ok? Por que tu já quer colocar de novo o pai da Débora no meio, cara? É que o Anderson tem uma teoria que quando a Débora não vem trabalhar, Nando, é porque é aniversário do pai e só em 2022 é o 18º aniversário dele. Eu tive um colega narrador que eu vou te dizer uma coisa, devia ter uma família de 158 pessoas, assim, porque era um parente por cada feriado morrendo no interior. E o cara aquele que matou a tia, Nando? Sempre aos feriados morriam, viu, Daniel? Te lembra o cara aquele que matou a tia? O cara matou a tia, deu o nome da tia, passou uma semana, o cara tá trabalhando e a tia ligou pra empresa. Aí um colega atendeu e disse o seguinte: ô fulano, ó, tua tia que faleceu na semana passada quer falar contigo aqui. Ai. Nando. Fechou, JP, agora a gente vai embora. Diga. É impressionante. É tu agora de novo, JP? Sim, meu dia eu estarei aqui. Mas tu tá igual o Dilk, né? Vai pro 8º programa. Mas pelo menos eu não fico pedindo pra falar o tempo todo, né? Uma hora eu vou contar as palavras que eu falo no Centro de Esportes. Eu só falo quando me chamam, cara. Queria dizer que foi uma sexta-feira com uma participação brilhante de Débora de Oliveira no programa. Muito boa a participação. Espetacular. Quiz. Tá? Hoje tem final quiz. Da Débora. Hoje tem quiz. Hoje tem a música da Débora, daí não tem a Débora. Para, cara. Pelo amor de Deus. Pouca vergonha. Eu peço desculpas aos ouvintes, né? Pela fraude que a Débora ontem anunciou, que hoje teríamos quiz e não teve, por conta de ausência no programa, não compareceu, sem justificar a sua ausência, é uma barbaridade. Roger Guedes, cara, né, nós não tivemos a música da Débora e tu ainda pede desculpa pros ouvintes? Roger Guedes, é muito bom. Roger Guedes, exatamente isso. Tá bem. O Arilson, quando fugiu da concentração da seleção brasileira. Tchau, gente. Vem aí o LH News. Nós voltamos com o futebol aqui na ABC, domingão, 6 horas da tarde. Tá bom? Juízo, aproveitem o final de semana. Tchau.